urgente, urgentíssimo. O ministro André Mendonça do STF toma uma decisão gloriosa como nunca visto antes. Ele salvou o Brasil. No segundo tempo, na prorrogação, ele dá checkmate e salva o Brasil. Foi uma das decisões mais maravilhosas que ele tomou nesse ano, tá? Para a pátria, para a nação brasileira, para o povo conservador, para a ordem e progresso do Brasil. E vocês vão saber qual foi essa decisão grandiosa que o ministro André Mendonça tomou. Quem não gostou dessa decisão, claro, foi o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino, e aí vai, gente, eles não gostaram. Mas André Mendonça olhou para o bem da nação brasileira e tomou essa grandiosa decisão. E olha só, Câmara dos Deputados derruba a criação do novo DPVAT. Por isso que eu falo, gente, é importante você escolher a dedo o deputado e o senador que vai representar você verdadeiramente, ó. E quem fez isso aqui foi a ala conservadora, viu? Foi a ala conservadora. Esse desgoverno só tá metendo impostos e mais impostos, taxando e mais taxando, e o Brasil saindo do trilho como nunca antes. Ontem, o dólar chegou, o pico máximo, de 6,31. R$6,31. Quando era no tempo do presidente Bolsonaro, vocês podem pesquisar e aí procurar nas redes sociais. Esses comunistas falando, o dólar chegou a 5, e agora? Como nós vamos fazer? Vai lá, pesquisa lá. Eles metendo o pau no presidente Bolsonaro. E olha que aquele tempo foi completamente diferente desse daqui. Naquele tempo teve a PAN, vocês sabem. E esse aqui não teve PAN, não teve nada, não aconteceu nada com o Brasil. Aconteceu que esse desgoverno assumiu o poder e tá fazendo o que tá fazendo. Olha só aqui, gente. Deus existe. Deus existe. E nesse ano de 2024, Deus mostrou que Ele existe. E Ele é todo poderoso. Veja qual foi a grandiosa decisão que o ministro André Mendonça tomou em favor da nação brasileira. Se não fosse a decisão dele, nós estaríamos perdidos até o dia 20 de janeiro, onde as coisas poderão mudar. Ele tomou uma decisão gloriosa como nunca antes. Quer dizer, a indicação que o presidente Bolsonaro fez do André Mendonça ao cargo de ministro do STF funcionou, gente. Eu vou ler essa matéria aqui, maravilhosa, grandiosa. Mas antes de eu ler essa matéria, eu vou falar para vocês, vou explicar por que Deus existe. Olha só, bem rápido. Quando o Bolsonaro concorreu às eleições, eles tentaram tirar a vida do presidente Bolsonaro. Deus não permitiu. Deus concedeu uma nova vida para o presidente Bolsonaro. Deixou ele 4 anos no poder. Uma perseguição implacável como nunca visto antes. Depois que o presidente Bolsonaro largou o seu cargo, foi embora para os Estados Unidos, deixou Lula assumir o poder e fazer essa lambança que ele está fazendo na economia, ele teve a cara de pau de dizer que o presidente Bolsonaro queria dar um golpe sem as Forças Armadas, Uma perseguição implacável. Quando a gente achava que não tinha mais solução para o Brasil, que estava tudo dominado, os 3 poderes, a Câmara dos Deputados, o Congresso já tinha perdido os seus poderes, tanto na fala ou na aprovação de PECs. Aí vem uma luz lá no final do túnel, lá nos Estados Unidos. Mas antes dessa luz aparecer, também nós vimos isso, parecendo o mesmo filme em 2 países diferentes. Uma perseguição implacável contra Donald Trump em 2020, bloqueou as redes sociais dele, tentou prender ele, tentou impeachment ele e tentou matar ele por 2 vezes. Uma bala de fuzil traçou a orelha dele por causa de um movimento bem leve que ele fez da sua cabeça, a bala pegou na orelha. Se ele não tinha feito isso, ele não estaria mais lá nos Estados Unidos. Mas Deus é maravilhoso, Deus existe, e Deus livrou aquele homem. E também Deus colocou aquele homem visionário, Elon Musk, para ajudar os Estados Unidos, ajudar o Donald Trump a se eleger. Esse homem foi perseguido implacavelmente também no Brasil. Eles cobraram uma multa de 28 milhões, suspendeu as redes sociais dele, fizeram todo tipo de perseguição contra esse homem. E esse homem quer o quê? Só quer que as pessoas tenham o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de poder ter uma vida normal como qualquer um presidente, ditador que come aí, lagosta, toma champanhe, vinhos caros de 6 mil, 10 mil, 15 mil, fica hospedados em hotéis de 5 estrelas com dinheiro do povo. É isso que é Elon Musk. Mas eles perseguiram. Elon Musk gastou mais de $500 bilhão e depois que Donald Trump foi eleito, ele ganhou mais de 100 bilhões de dólares, tá? E agora Donald Trump foi eleito com a votação esmagadora.
E ele vai fazer uma mudança radical nos Estados Unidos. E não para por aí, não. A maioria do Congresso norte-americano também. O Senado foi eleito republicano. Deputados também republicanos formaram a maioria. Na Suprema Corte dos Estados Unidos tem a maioria dos ministros que são republicanos conservadores. Daí já deu para vocês entenderem um efeito, o tsunami de faxina geral que vai acontecer nos Estados Unidos e nesses países que têm, né, uma ditadura, uma censura sem precedente, onde as pessoas não têm como reverter a ditadura com as suas próprias mãos ou com os próprios mecanismos, né, que libera para eles, nesses países, Constituição, cláusulas pétreas, foram tudo vilipendiadas, interpretadas ao seu bel prazer, né? Interpretada ao seu bel prazer. Então, gente, Deus existe. Quando a gente pensava que tudo ia se acabar, olha o que o André Mendonça fez. Olha só, gente, olha só. Nesta quarta-feira, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, pediu vista no julgamento que trata da responsabilização das redes sociais por conteúdos de outros publicados em suas plataformas. O pedido ocorreu após a leitura do voto do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O julgamento agora deverá ser retomado em 2025. Em seu voto, Barroso abriu divergência na análise do caso e votou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da internet. Para o ministro, é necessário ordem judicial para a remoção de conteúdos que seja crime contra a honra, como forma de preservar a liberdade de expressão. O ministro também propõe que as plataformas sigam um dever de cuidado sobre os conteúdos. A responsabilidade de intermediários por danos gerados por conteúdos de terceiro, na minha visão, deve ser sempre subjetiva. Considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdo somente deve ser após ordem judicial. Portanto, eu não eliminaria do ordenamento jurídico o artigo 19, afirmou. O artigo 19 estabelece que as redes sociais só podem ser responsabilizadas caso descumpra ordem judicial de retirada de conteúdo. Gente, por que Barroso tomou essa decisão? Porque ele sabe que aí toda a censura e toda a ditadura será, né, acusada contra ele, será falado, ó, foi eles. Por quê? Porque a partir do momento que eles tomarem essa decisão, né, plenamente censurar, colocar responsabilidade nas redes sociais, nenhuma rede social no Brasil vai permitir que as pessoas postem qualquer tipo de conteúdo, né, de política ou até mesmo de fofoca, tá? Não vai. Eles vão sair do Brasil. E aí isso mostra claramente que isso só acontece em país totalitário. Nenhum país onde tem e funciona uma democracia não tem esse tipo de regras, esse tipo de censura, tá? É só em país totalitário. Aí ia ficar pior ainda do que tá para os ministros do STF. Mas aí veio o ministro André Mendonça, né, uma pessoa que foi indicada pelo presidente Bolsonaro, tomou uma decisão sensata e pediu vista para, né, essas decisões que eles queriam tomar no final do ano para aprovar essa censura das redes sociais. Então agora ficou para o ano de 2025. Vai depender do André Mendonça, né? Esperamos que seja depois do dia 20 de janeiro, aonde que as coisas começam a funcionar, né? Tanto lá nos Estados Unidos como nesses países, né, que ficam implantando essa ditadura, a censura. Então foi uma grandiosa decisão, maravilhosa.